Graça e paz, queridos, estamos de volta a mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida. Convidamos você a participar da nossa programação, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem a muitos outros lugares. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Graça e paz. Estamos de volta em mais um culto de louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. Convido você, juntamente com sua família, para juntos adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Feche seus olhos e oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de juntos desfrutar da tua maravilhosa presença. Que neste culto, Senhor, a tua bênção seja perceptível
e que cada pessoa que está participando deste culto agora seja, Senhor, profundamente abençoada pela Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você para, junto com o nosso ministério de louvor, louvar e adorar aquele que vive e reina para sempre. Amém. Enche este lugar, meu desejo
deseja sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos glória, teu é o poder pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração até o altar. Quero ouvir o som do céu, tua Nesta noite quero convidá-lo para ler a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo de número 138 é o texto que nós iremos ler agora. Assim diz a palavra do Senhor: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade,
pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha vida. Render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Oremos mais uma vez. E nesta oração, nós vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos socorristas. Vamos orar pelas vítimas da Covid-19, para que o Senhor estenda a sua mão com poder e graça para trazer grande salvação. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra que acabamos de ler. Te louvamos pela tua presença, Senhor, que é real, que é perceptível, que é maravilhosa. E é ela quem nos sustenta, Senhor, em meio às dificuldades da vida. Nesta noite, Senhor, nós oramos pelas nossas crianças e te pedimos que, em nome de Jesus, tu as protejas, que tu as abençoes, que tu as livres de todo o mal. Oramos também, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos socorristas, por todos aqueles que têm atuado de forma direta, Senhor, na luta contra esse vírus tão terrível. Oramos também, Senhor, por aqueles que foram acometidos por este vírus, para que sejam sarados em nome de Jesus. Clamamos a Deus para que o Senhor faça cessar a mortandade que assola a terra e que nós possamos, ó Deus, voltar a desfrutar dias de paz, dias de tranquilidade, dias, ó Deus, de gozo em Tua presença, Senhor, vivendo, ó Deus, um tempo de segurança. Oramos também, Senhor, pelo nosso Brasil. Oramos, ó Deus, pelas nações e clamamos para que a Tua mão forte e poderosa seja, Senhor, manifesta sobre toda a terra e que o Teu poder faça cessar essa pandemia em nome de Jesus. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se
Nessa noite, quero convidá-lo para lermos a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nos encontramos diante do teu altar e pedimos que uses a palavra lida para falar ao nosso coração, de maneira tal, Senhor, que nós encontremos em ti graça, encontremos forças, encontremos, ó Deus, equilíbrio emocional e espiritual para nos levantarmos, ainda que tenhamos sofrido quedas terríveis ou perdas extremamente dolorosas. Oramos pedindo que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu li nesta noite conta um dos momentos mais difíceis da vida enfrentado pelo rei Davi. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem que Davi, embora fosse um homem que tivesse um coração muito inclinado para Deus, a ponto da Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a compreensão que temos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente pelo fato dele se voltar para Deus e não permanecer no seu pecado. Esta passagem é justamente o relato ou o desfecho de uma situação que envolveu a vida de Davi e que não é o objeto da nossa conversa aqui hoje, da nossa palavra, mas que está diretamente conectado com tudo o que aconteceu. Davi, por um ato de desobediência a Deus, fez o que era mal perante os olhos do Senhor e se envolveu com uma pessoa que ele jamais deveria tê-lo feito. E isso trouxe grande dor para Davi, grande dor para a família de Davi e consequências terríveis, inclusive para o próprio povo de Israel.
Mas nesta passagem que nós lemos aqui, a ênfase está justamente no fato de que o filho desta mulher com quem Davi se envolveu, chamada Batseba, esta criança nasceu e depois essa criança adoeceu e ficou poucos dias com vida depois que ela adoeceu. O texto bíblico, o relato bíblico, diz aqui no livro de Samuel, no versículo 15, né? Na verdade, a primeira frase do versículo 15 faz parte da história anterior, mas a segunda frase do versículo 15 começa relatando que essa criança foi ferida e essa criança adoeceu gravemente. E o texto, na visão do quem escreveu o livro de Samuel, e tudo indica ter sido o próprio Samuel, foi o próprio Deus quem permitiu que a criança adoecesse. É possível isso? Sim, é possível. Porque dentro de todo aquele contexto, a gente vê claramente Davi se aproveitou de uma determinada circunstância e cometeu 2 pecados terríveis. E é possível, sim, que isso tenha ocorrido. Mas é possível também que isto tenha sido na perspectiva de quem estava escrevendo o texto. O que isso quer dizer? Porque naquele contexto, as pessoas não conseguiam entender quando determinadas coisas aconteciam, todas elas eram atribuídas a Deus, quer uma coisa boa, quer uma coisa má. Nós sabemos que Deus pode permitir e até autorizar que coisas más aconteçam, sim, e a Bíblia nos fala sobre isso. Mas não significa dizer que toda e qualquer situação ruim que aconteça foi porque Deus quis, ou porque Deus planejou, ou porque Deus havia predeterminado para que isso acontecesse. Pelo menos eu não consigo enxergar isso, pois entendo claramente que o ser humano tem liberdade para fazer determinadas escolhas, e suas escolhas podem ter consequências extremamente devastadoras. Mas esse não é o foco da nossa palavra na noite de hoje. O que eu quero falar aqui é sobre a questão da fé, de características de uma fé resiliente. Nos últimos meses temos muito ouvido falar sobre resiliência. Resiliência é um termo que foi extraído da física, quando descreve um material, por exemplo, como a borracha, que seria o material mais resiliente que existe, pelo menos que nós temos acesso a ele, porque você pode esticar uma borracha, um pedaço de borracha, e ao soltar, esse pedaço de borracha volta ao seu estado original. Daí que vem o termo resiliência. O resiliente é essa capacidade de voltar ao estado original. Esse termo foi tomado emprestado pela psicologia e também pela própria fé cristã, e nós hoje falamos de fé resiliente, de uma fé que é capaz de se reerguer mesmo quando sofremos perda, mesmo quando sofremos dores, mesmo quando passamos por momentos extremamente complicados, momentos extremamente difíceis, é possível entendermos claramente que existem caminhos para que nós nos levantemos, para que nós saiamos daquela condição de prostração e nos levantemos para retomar a caminhada. Isso tem a ver com resiliência. Mas não basta ser resiliente apenas no sentido emocional. É preciso que essa resiliência seja uma resiliência também firmada em valores espirituais, para que esse erguer-se seja por completo. A passagem que nós lemos nos fala dessa característica, ou pelo menos 5 características de uma fé resiliente, de uma fé que nos dá graça, que nos dá força para nos levantarmos e para começarmos uma nova jornada. É possível que você conheça alguém, e no tempo presente isso tem sido muito comum, porque estamos sofrendo muitas perdas, muitas mortes, decorrentes de várias situações, e muito mais ainda em decorrência da Covid-19. E
encontramos muitas pessoas que, quando sofrem determinadas perdas, ficam prostradas a ponto de não conseguirem mais se erguer. Há algum tempo, há alguns anos, eu conheci uma senhora que perdeu um filho num acidente automobilístico. E essa mulher, depois que perdeu o seu filho, viveu 14 anos numa cama, trancada num quarto, porque ela não conseguia encontrar forças para sair daquele quarto. Ela não conseguia encontrar forças para se erguer, para se levantar e para retomar a sua jornada. É muito comum, quando nós sofremos perdas, ficarmos profundamente abalados. Mas o que é que faz diferença na vida de algumas pessoas que, quando sofrem perdas, não ficam prostradas, não ficam derrotadas, elas se levantam, elas se erguem e elas começam uma nova caminhada? Eu chamaria isso de uma fé resiliente. E quais são as características dessa fé, ou desse tipo de fé? A partir da história que nós lemos aqui, eu gostaria de citar pelo menos 5 características desta fé resiliente que marca a vida de Davi. A primeira característica é que essa fé, ela é capaz de retomar a vida depois de uma perda. Depois que alguém sofre uma perda, se essa pessoa tem uma fé resiliente, uma fé centrada em Deus, uma fé que tem como esperança aquilo que Deus diz em sua palavra, ela se ergue. O versículo 20 nos diz claramente que, quando Davi recebeu a notícia de que o seu filho estava morto, Davi se levantou da terra, ele ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Davi estava totalmente entregue. Enquanto seu filho esteve doente, Davi não come, Davi não toma um banho, Davi não troca de roupa, Davi não consegue adorar, Davi não consegue cultuar. Davi estava vivendo aquela dor terrível. Mas no momento em que ele recebe a notícia de que o seu filho morrera, ele não permanece naquela condição. O texto relata que as pessoas que acompanhavam Davi naquele processo ficaram tão preocupadas que não queriam dizer a Davi que a criança havia morrido. Pois eles pensaram, se enquanto a criança estava viva, ele estava entregue desse jeito, imagine quando ele souber que a criança morreu. O texto diz claramente que aquelas pessoas estavam ali conversando baixinho, elas estavam falando de maneira tal que Davi não pudesse escutar. Mas Davi percebeu o movimento e Davi então entendeu claramente que a criança estava morta. E ele perguntou: é morta a criança? Pelo que disse os seus servos: sim, ele morreu. E quando Davi ouve essas palavras, eles ficam surpresos com o que acontece, porque a Bíblia diz no versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Isso aqui tem a ver com fé resiliente. Davi, enquanto seu filho estava vivo, entra numa batalha de jejum, numa batalha de oração, numa luta em busca de uma intervenção divina naquele caso. Entretanto, a resposta de Deus foi um não para Davi. E o filho morreu. A criança morreu, mas Davi não fica prostrado. A fé resiliente tem como característica essa capacidade de retomar a vida depois de uma grande perda, depois de uma tragédia, depois de um acontecimento catastrófico. A segunda característica nós encontramos no versículo 22.
A Bíblia nos diz no versículo 22 que aqueles servos de Davi estavam argumentando com ele no versículo 21, e o texto diz isso. Ele disse assim: que é isto que fizeste? Porque enquanto a criança estava viva, tu jejuaste e choraste. Estavas em oração, falando com Deus, mas agora a criança morreu. E tu te levantaste, o que é isso? Davi, ele tinha uma fé que agia com base em princípios. A fé de Davi não era uma fé desequilibrada. A fé que Davi tinha era uma fé muito firmada na soberania e na grandeza de Deus. Essa fé que Davi tinha levou Davi a utilizar princípios que ele conhecia, como jejum, como oração, como humilhação, como choro, como clamor diante de Deus. E é algo que todos nós podemos fazer e utilizar esses recursos em tempos extremamente difíceis, ou em tempos de perda, em tempos de dor, em tempos de aflição, em tempos de sofrimento. Sim, é bíblico e podemos fazê-lo. E Davi nos mostra que esta fé dele leva-o a agir assim, com base nesses princípios. As pessoas dizem isso, testemunham isso. A Bíblia diz no versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança. Ele entra numa busca diante de Deus, ele jejua, ele passa a noite prostrado em terra, ele chora, ele se entrega. Mas é interessante que a fé que Davi tem não é uma fé que se perde no tempo e no espaço, e nem tampouco diante dos acontecimentos trágicos que podem marcar a vida de alguém. A fé de Davi é uma fé equilibrada. Essa fé que age com base em princípios espirituais é uma fé resiliente. É uma fé que se levanta mesmo quando o inesperado acontece. É uma fé que se levanta mesmo quando a tragédia bate à nossa porta, mesmo quando nós somos tomados de sobressalto e nos perdemos naquela caminhada, e nós perdemos uma batalha, mas não permanecemos prostrados. Outra característica desta fé resiliente está aqui no versículo 23. A Bíblia diz no versículo 23, claramente, ele diz assim: porém agora a criança é morta. Por que é que eu jejuaria? Não adianta eu jejuar mais, não adianta eu entrar numa campanha de oração, não adianta. Isso mostra que a fé resiliente é aquele tipo de fé que tem a compreensão clara, tem a visão clara de que nós não estamos no controle. Meus irmãos, em tempos de pandemia, todos nós fomos, de alguma forma, convencidos disso. Nós não estamos no controle. Muitas vezes Deus nos permite seguir, muitas vezes Deus nos permite ir numa caminhada por muito tempo, é verdade. Mas chega uma hora em que Deus dá um basta, em que Deus diz um não. E quando Deus dá o seu não, e quando Deus diz o seu não, é para que nós entendamos que nós não estamos no controle. Deus está no controle. E é isso que Davi evidencia. A fé que Davi tem é uma fé que não tenta controlar Deus, mas uma fé que se submete ao controle de Deus. Nós temos visto nos nossos dias muita gente com fé totalmente desequilibrada, fé insana. Pessoas que expressam ou que manifestam algum tipo de fé e que na fé que elas expressam, elas querem controlar a Deus, elas querem manter Deus sob controle. O texto que lemos mostra claramente que a fé resiliente é aquela fé que não quer controlar Deus, mas a fé que se submete à soberania de Deus.
O versículo 23 também nos mostra mais outras duas características dessa fé resiliente. A outra característica está nesse versículo 23, no texto que nós lemos, porque ele diz assim: porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ele diz: eu não tenho mais o controle. Aí a frase seguinte que Davi diz assim: eu irei a ela. O que Davi está dizendo é: eu também vou morrer. É incrível isso. A fé resiliente é aquele tipo de fé que consegue enxergar a transitoriedade da vida. Quando nós percebemos que a vida é transitória e que nós não estamos no controle, nós temos muito mais graça de Deus para nos levantarmos diante das circunstâncias mais adversas possíveis. A história da humanidade tem muitos e muitos testemunhos disso. A história da igreja tem muitos e muitos testemunhos disso. Você conhece alguém que foi altamente resiliente, que se levantou por conta de uma fé que era capaz de enxergar que a vida é transitória? Nenhum de nós terá uma fé resiliente se achar que aqui na terra a nossa vida é eterna, porque não é. Não existe vida eterna aqui na terra. Só existe vida eterna em Cristo Jesus. A fé resiliente é aquela fé que percebe que o ser humano é limitado. É aquela fé que percebe que a existência humana tem um fim. Eu acho muito interessante um dos homens que a Bíblia cita, chamado Simeão, quando ele toma o menino Jesus em seus braços, ele diz assim: Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação. É interessante que aquele homem consegue enxergar que a promessa de Deus para a vida dele havia se cumprido e que o fim da sua vida havia chegado. Quando nós temos um relacionamento profundo e íntimo com Deus, nós encaramos a morte com muito mais naturalidade, com muito mais equilíbrio. Não significa dizer que não doa, não significa dizer que não sofremos, não é disso que nós estamos falando, mas significa dizer que não somos tomados pelo desespero insano, significa dizer que não somos tomados pelo desequilíbrio. Quando temos uma fé resiliente, nós enxergamos que a vida tem um limite. E a última característica que eu quero citar dessa fé resiliente, a partir desse texto, está ainda no versículo 23, quando Davi diz: eu irei a ela. Ele está dizendo: eu vou morrer. Mas aqui é interessante que Davi não pensa apenas numa ideia da morte. O texto parece apontar algo que vai além. Porque ele não está dizendo simplesmente: eu vou morrer e tudo acaba. Não. Ele diz: é como se ele estivesse dizendo assim: eu vou me encontrar com ela, mas ela não virá se encontrar comigo. Aqui parece que uma doutrina bíblica se revela aqui. Os mortos não podem vir ao nosso encontro. Nem os que morreram sem Cristo e nem os que morreram em Cristo. Mas os que estão em Cristo é que irão ao encontro dele. Daqueles que morreram em Cristo, irão ao encontro do próprio Cristo. Por isso que a Bíblia nos fala que Deus está construindo um edifício. E esse edifício que Deus está construindo aqui é um edifício formado por gente, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciãos, todos os tipos de pessoas, em todos os tempos, que se renderam aos pés da cruz de Cristo, que creram no Salvador, que creram na promessa redentora.
A fé resiliente é aquela fé que é capaz de vislumbrar o que é eterno. É interessante, lá no João, capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus está numa conversa com os fariseus, eles entram numa disputa e Jesus então diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E os fariseus ficaram indignados. Os fariseus ficaram atordoados com essa afirmação de Jesus. Abraão viveu muitos anos antes de Jesus. Pelo menos cerca de 1.600 anos antes de Jesus. Mas ele diz, Abraão viu o meu dia. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, a gente vê um relato de pessoas que tiveram uma vida vitoriosa na fé e por meio da fé. E todos eles manifestaram uma fé resiliente. E essa fé resiliente que eles manifestam é a fé de quem está vislumbrando o que é eterno. Eu não sei como está o seu coração nestes dias de pandemia. Eu não sei que dor você sofreu ou está sofrendo. Eu não sei qual o tamanho da perda que você enfrentou ou que está enfrentando. Eu quero que saiba uma coisa, meu amado irmão. Meu querido, se você tiver uma fé equilibrada, uma fé bíblica, esta será uma fé resiliente, que lhe dará forças para continuar a jornada até o dia que o Senhor o chamar para se encontrar com Ele. Mas você pode me dizer, pastor, mas eu não conheço essa fé, eu ainda não experimentei desta fé. Então, só tem um jeito, abra o seu coração para Jesus, entregue-se a Ele, derrame sua vida como água diante da presença dEle, busque-o, creia nele, espere por Ele e receba dEle a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
Chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida na cidade de Valinhos. Louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus por sua família. E pedimos ao Senhor que dê a você uma semana abençoada em sua presença, em nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Um grande abraço a todos e até domingo, se o Senhor assim permitir.